Bom, o assunto previdência social, ele foi resolvido só a nível nacional lá em 2019. Mas agora os estados têm que descascar essa jaca, né? Todos os estados estão empenhados nessa situação, porque não escapa um. Atualmente temos mais gente entrando para a aposentadoria do que gente trabalhando. E aí a conta não fecha. Vai chegar uma hora que, infelizmente, não vai se ter dinheiro para pagar todo mundo. Algo tem que ser feito. E aí começam, é claro, a mexer nas questões previdenciárias. Mas é um assunto muito espinhoso. Ninguém quer ter o seu direito de aposentadoria mexido, até porque a maioria dessas pessoas já trabalharam muitos anos. Estão aí prestes, alguns faltando menos de 5 anos para se aposentarem, outros no máximo uma década. E aí é principalmente esse público que já contribuiu bastante, que teme quanto às mudanças que podem acontecer agora a nível de estados. Na semana passada, eu aqui já divulguei a primeira parte da matéria com o deputado estadual Maurício Skudlark, falando sobre os diversos setores voltados, né, de servidores do Estado, principalmente servidores esses que têm um sindicato que eles representam. Esses foram até a Assembleia, né, nas últimas sessões aí do primeiro semestre. Cada um, obviamente, usou o espaço da tribuna e lá debateu sobre o assunto, defendendo, claro, cada um o seu. Hoje, o deputado Maurício Skudlark vai falar de uma área que é mais a dele. Lembrando que ele, como deputado, ele também atuou muito como delegado de Polícia Civil. Ele é da área de segurança pública. E ele vai falar justamente sobre a questão previdenciária voltada aos servidores da área de segurança pública do Estado. Lembro que Santa Catarina não vive uma condição tão confortável assim. Tivemos há poucas semanas questões voltadas ao IGP, também até a Polícia Civil, né, praticamente cruzando os braços ali por questões, reivindicações salariais. E como não se bastasse agora a questão de carreira, salários, tem aí mais um espinho, né, mais um abacaxi, que é a questão da Previdência, que se mexer, certamente o pessoal não vai gostar. Mas algo tem que ser feito, como eu já falei no início. Se nada for feito, vai chegar aí alguns anos, e não vai demorar muito para isso acontecer, que não vai ter dinheiro para pagar, aí o pessoal não vai ter realmente o que receber. O deputado fala sobre esse assunto, voltado principalmente à área de segurança pública, e fez uma dura crítica aos governos, ao atual e aos anteriores. O atual até que, a culpa no cartório é o que menos tem, pois está aí, né, há praticamente 2, 3 anos apenas de mandato. Mas os governos anteriores que não se prepararam, ao contrário, tiraram o dinheiro do fundão para a construção de um hospital, mas não fizeram a recolocação desse recurso no fundão e não houve, né, uma preparação do Estado. Não foi feita uma espécie de uma poupança justamente para esse momento. Vamos ouvir o que diz o deputado Maurício Skudlark, e esses discursos ainda sobre Previdência vão dar muito o que falar ao longo de todo o segundo semestre desse ano e certamente vai se estender até pelo menos o primeiro semestre do ano que vem. Nós estivemos aqui de frente à Assembleia Legislativa, a Assembleia Geral dos policiais penais, policiais civis, do IGP, com referência à reforma administrativa. Entendo que foi um movimento muito importante para ajudar a conscientizar a sociedade catarinense, o governo, os deputados dessa casa que têm acompanhado, sabem das mudanças da legislação e que precisa ser uma mudança justa, que faça as alterações que a sociedade quer o Estado, quanto mais enxuto, melhor. Todos querem, os policiais são a sociedade, representam a sociedade, também querem, mas nós queremos só que direitos sejam respeitados. Como eu já explanei aqui dessa tribuna, por várias oportunidades, o que nós fazemos ao ingressar no serviço público é assinar um contrato, nos comprometendo a cumprir uma missão, um trabalho, e em contrapartida, o contratante, que é o Estado, faz algumas exigências e diz o que
iremos receber como contrapartida. Então, o servidor tem que ser assíduo, determinado, cumprir as suas obrigações no correr de 30 a 35 anos. O Estado não tem fundo de garantia, como o servidor da atividade privada tem, e o que oferece, em troca de tudo isso, aparentemente é uma aposentadoria que venha a permitir que aquele profissional, após toda a sua carreira, possa ainda usufruir os anos de vida que terá, conseguindo se manter com equilíbrio financeiro na sua continuação de vida. Então, eu vejo aqui gente que quer comparar a atividade pública com outras atividades. Muitas atividades não tem como comparar, todas têm a sua importância. Vejo a questão dos professores, a questão da saúde, a questão da segurança pública, cada uma com a sua peculiaridade e tem que receber a sua valorização e o seu respeito. O governo do Estado encaminhou o projeto para a Assembleia na forma original. Nós temos buscado o diálogo, tenho acompanhado as categorias, os sindicatos, temos ouvido do IPREV, da Secretaria da Administração, da Casa Civil, as ponderações, e o que nós queremos é que tenhamos uma previdência sustentável em Santa Catarina, mas hoje o governo tem que colocar algum recurso na Previdência. Mas também, deputado Berlando, também em razão de que o governo já tirou muito dinheiro da Previdência, como foi dito aqui nessa casa, nessa tribuna, inclusive para construir o Hospital dos Servidores, que tem esse nome, porque a origem dos recursos vieram do Fundo de Previdência, recursos que deveriam ter sido guardados para manter a aposentadoria. Depois tivemos uma nova lei em 2008, que foi até 2011, depois foi sacado pelo governo do Estado mais quase R$1 bilhão para os cofres públicos, quando o governo optou por pegar aquele recurso e assumir a responsabilidade de cumprir o que faltasse na Previdência dos Servidores. Então, o governo não deixou se criar um fundo que fosse autossustentável, que com a contribuição dos servidores e a contribuição do Estado fosse suficiente para bancar as aposentadorias. A questão daqueles os desaposentados, que nós chamamos, nós temos quase 300 policiais que se aposentaram com base na lei e, de repente, por um parecer do IPREV, foram chamados a voltar a cumprir um tempo adicional que eles entendiam que era necessário. Então, essa emenda de 2003 garante aposentadoria para aqueles chamados quase 300, eu acho que são 267 desaposentados. Então, fica assegurado. E outro detalhe, deputado Gessé, essas emendas são fruto de consenso com os sindicatos, com as associações, com todos aqueles que fizeram ontem o movimento, fizeram a assembleia. Isso resolve o problema, vai evitar esse descontentamento generalizado, essa crise na segurança pública que nós podemos enfrentar ante essa situação, porque, como bem disse o deputado Gessé, quando eles ingressaram, eles foram trabalhar e cumprir a parte deles. Eles não ficaram sabendo que o governo lá, que tinha que criar o fundo previdenciário, estava usando o fundo previdenciário em obras, em despesas do Estado, e não estava guardando o fundo previdenciário para garantir essas aposentadorias, essas pensões, que vão advir sempre do trabalho desses profissionais. Então, o profissional cumpriu a sua parte e agora não pode chegar na hora de aposentar, porque o governo não cumpriu,
o governo querer enxugar a máquina em cima da contribuição ou da exigência de que esses servidores venham trabalhar até 60, 65 anos, porque não é o combinado. Até porque a média de idade de quem é profissional da segurança é de 59 anos. Então, a maioria, se for pela média, vai aproveitar 4 anos dessa previdência. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.